Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês, aula 28 de morfologia e um pouco mais como sempre. Nossa aula sempre começa com a correção do exercício que foi deixado na última aula, na aula anterior. Então olha só, eu deixei algumas palavras aqui, o nosso prefixo era o super. E eu falei até na hora de passar o exercício para vocês, que vocês tomassem conhecimento que seria pesquisado, que cuidado porque nem sempre é traduzido ao pé da letra, alguma pegadinha havia, eu não sei se é uma pegadinha, mas por exemplo, a primeira palavra supernatural não é o supernatural, como a gente pensaria em traduzir, né? É o sobrenatural. Mas aí não tem nada a ver? Tem a ver sim, porque o que é sobre, que vai além, que é mais do que natural, né? Vai além do natural, é o supernatural para eles, mas que nós chamamos de sobre, ó, acima, super, que tem mais, acima, sobrenatural, ok? Cuidado, porque a tradução nem sempre é ao pé da letra desse prefixo. Outra aí, ó, superpower, ou seja, o superpoder, aqui não tem muito problema, né? Power, né? Super sensitive. Aqui o problema não está, talvez no super, mas no sensitive. O sensitive é o sensível, ok? E é uma daquelas palavras que enganam, né? Super sensitive é o super sensível, ok? E aí, ó, o supersonic, que é o supersônico, e a superstructure, vou me encolher aqui, uma superestrutura. Eu acho que não tem muita dificuldade na maioria das vezes, né? O super é traduzido ao pé da letra, mas aí, ó, cuidado que às vezes sai um sobre no lugar dele, beleza? Bom, hoje eu escolhi dois prefixos, até porque tem poucos exemplos aí para serem aplicados, e aí eu deixei mais para vocês copiarem, para buscarem na hora do exercício outras palavras com esses prefixos. Então eu escolhi o sur e o sub. Olha só, o prefixo sur mais um substantivo. Surtax. Olha aí, ó, surtax. O sur é sobre. É o que vai além também, né? Uma sobretaxa. Surtax. E aqui, ó, o sub, né? Com um adjetivo é o que está abaixo. Subatomic. Um está acima, outro está abaixo. Uma sobretaxa e um subatômico, ok? E aí eu trago sempre a nossa frasezinha de brincadeira aí para que a gente possa pensar um pouquinho. Olha só, olha a frase que eu fiz aí. A surface, sem falar o E, né? A surface is not a superface. Olha lá, uma superfície não é uma superface. É mais para brincar com face, né? A superfície, de certa forma, a superfície talvez seja a face da mesa, né? E face também a face da gente, né? E olha lá, uma super e outra super. Não tem problema de a gente ter dois prefixos ou duas palavras que têm o mesmo significado, ok? Isso acontece também na nossa língua. Agora, o exercício que eu deixei para vocês, né? Subconscious, subnormal, surcharge e surname. Procurem essas quatro palavras para que a gente possa fazer a correção do nosso exercício na nossa próxima aula, beleza? Bom, a aula de hoje, inclusive, está sendo bem curtinha, né? Bem rápida, mas não dá para a gente misturar muita informação numa aula só para não confundir as coisas na cabeça de quem está estudando. Olha só, nós estamos falando numa sequência já de várias aulas, estamos falando numa sequência de várias aulas de plural de substantivo, plural of nouns. Hoje é a nossa 9ª aula falando alguma coisa sobre plural. Mais uma vez, plural em inglês não é nada difícil, mas todas as línguas acabam tendo suas exceções e às vezes a gente tem que dar um pouquinho de atenção a alguma coisa para não falar bobagem. Nós vimos na nossa última aula, na aula anterior, que as palavras que terminam em F ou FE, para fazer o plural, a gente tira o F ou o FE
bota VES, né? Nós vimos isso, a substituição do F ou do FE pelo VES. Isso é o que vimos na última aula e esta é a regra, ok? Toda vez, a maioria das vezes, quase 99,9% das vezes, essa é a regra. Aí aparece a danada da exceção. A exceção está aí sempre para perturbar o sujeito, né? Olha só, também são poucas as palavras de exceção, então não precisa, praticamente a maioria das mais usadas eu coloquei aqui para vocês. Na palavra cliff, cliff é um espinhadeirozinho, uma ravina, né? Um cliff, né? Um barranco. O cliff não é cliffs, a gente não tira um F e bota um VS, a gente bota lá, ó, cliffs com S, ok? Roof, o teto, telhado, né, da casa, né? Não confunda o teto, essa forração de rebaixamento que é o ceiling, com o roof, que é o telhado, ok? O roof é o telhado. Roof é roofs. Aí você pergunta, mas por que não bota VES? Então vai ficar feio, né? Roofs, beleza. Roofs, não sei. Mas esse também não é tirando o F e botando VES. Olha aí, ó. Belief. Ué, existe esse tal de belief com F? Eu já vi believe com VE. E esse danado de belief, o que é? Parente? É assim. Isso aqui é o substantivo, é crença. O believe, to believe, é o verbo acreditar. E esse aqui é o substantivo crença. Believe, minha crença. My belief. Aí o que acontece? Na hora de fazer o plural, para falar das minhas crenças, eu coloco um S depois do V e não depois do F e não troco esse F por VS, ok? E também o chief, o nosso chefe, o chefe, chief com F, no plural, chiefs, colocando apenas um S e não trocando por VS. Então, não são muitos casos em que você seguirá esse digito padrão, mas eu acho que a maioria dos mais usados eu coloquei aqui para vocês e eu acho que vai facilitar a memorização. Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.